Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais contra o Corinthians fora de casa. Para fechar o vídeo, a gente chega com o Cláudio Rezende, um corte da Itatiaia, diretamente lá de São Paulo, falando sobre a chegada, a estadia, falando sobre a provável escalação do Galo e toda essa preparação para esse confronto contra o Corinthians de logo mais. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Atlético Mineiro atravessa um momento delicado. Não vence fora de casa há 4 meses. O técnico Jorge Sampaoli tem retornos importantes para o duelo contra o Corinthians neste sábado em Itaquera. Júnior Alonso e Alan Franco, jogadores que estavam servindo as suas seleções durante a data FIFA, agora voltam a ficar à disposição do técnico e podem jogar já neste sábado, assim como Vitor Hugo e também Igor Gomes, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo durante o clássico contra o Cruzeiro na última quarta-feira dentro da Arena MRV. O Galo também foi notícia fora das 4 linhas, né? Isso porque Rodrigo Capello, jornalista, revelou com exclusividade de que parte de um dinheiro que foi colocado dentro do Atlético pode ter ligações com o PCC. Essa grana teria vindo de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master e aportou entre 2023 e 2024 300 milhões no clube alvinegro. Ele é dono de 27% das ações do Atlético SAF. Por meio de nota, o Atlético afirmou que desconhece qualquer irregularidade e que o fundo de investimentos da SAF atleticana é devidamente constituído e regular junto à Comissão de Valores Mobiliários. Esse dinheiro, só para poder dar uma explicada melhor, ele teria passado por 2 fundos que levam o nome de Olaf e Hans, que são investigados na Operação Carbono Oculto, apurando, a lavagem de dinheiro do PCC envolvido ali entre bancos e fundos de investimento. Depois desse dinheiro, que teria partido desses 2 fundos, eles passaram por outros 2 fundos ainda antes de serem colocados dentro da SAF do Atlético, e o Ministério Público de São Paulo investiga para ver se há ou não realmente um dinheiro que teria vindo de facções criminosas aportados na SAF do Atlético. Eu fico me debatendo muito com o formato de jogo do Atlético, porque às vezes o Atlético tem formas de jogar que acabam surpreendendo o adversário, ou ele mesmo se surpreende com a postura do adversário. É só o adversário. Eu não vou ensinar ninguém a fazer nada, hein, gente? Se você conseguir dar uma paradinha na saída de bola do meio campo do Atlético, matou o jogo. Matou o jogo. Porque ele bota o ala que vem por dentro, que é o Scarpa, da direita. O ala da esquerda, que é o Arana, vem por dentro, são os 2 meias. Empurra 2 atacantes de velocidade e tranca com 3 volantes para fazer 3 zagueiros. Então, fica o jogo muito concentrado por dentro. Se você conseguir equiparar o número de jogadores por dentro, o time do Atlético não anda, não funciona. Porque é assim que joga o Atlético. Você tem que igualar o número de jogadores. Agora, se ele mudar o posicionamento tático, abrir o Arana aberto lá pelo lado, o Scarpa aberto aqui pelo lado, para alargar o campo, aí ele vai precisar de 2 atacantes de velocidade. Porque ele tem o campo alargado, mas precisa da profundidade, né? Às vezes eu falo essas coisas aqui, o pessoal em casa fica meio com a cabeça pensando, né? Se você jogar com os 2 alas abertos pelo lado do campo, você vai precisar de 2 homens que correm, que vai carrilheiros, os caras que correm em cima da linha e entram em diagonal. E você não vai precisar de um centroavante, que seria o caso do Hulk. Se você jogar com uma composição que os jogadores da lateral vêm por dentro, você vai precisar do Hulk, você precisa de um homem terminal, você precisa do cara que termina a jogada. Então, eu não sei como é que ele vai pensar esse jogo, porque cada jogo ele muda o time, duas, três posições e muda o formato de jogo. Eu não acho que seja um jogo que salva a vida de quem ganha, mas é um jogo que, para quem perde, aí é que tá. Eu acho que esse é o... Você acha que quem perder, se tiver um vencedor no jogo, quem perder, entra em crise? Acho que no caso do Corinthians, mais do que o Galo. Porque o Galo tem o jogo na Sul-Americana. E o Corinthians vem de derrota, né? O Galo já viveu a sua maior crise recente, né? Sim. O Corinthians aparentemente tinha respirado, se vier de 2 derrotas consecutivas. Próximo jogo no Barradão, né? A situação do Corinthians fica um pouco mais complexa. E o Atlético teve uma troca de treinador recente. É isso. Né? O Atlético tem Sul-Americana. Sim. Tem lá em Quito, vai jogar contra... Ele está fazendo uma força para cair Del fora da Valle já competição. foi melhor, Não, né? é um time intermediário. Pelo que o Del Valle já mostrou, é um time pior, um time bem mais velho. O bom Del Valle Quem está não jogando sei se lá, mais por tão exemplo, bom. é o Casares. Casares é titular do Del Valle.
Sim. Voltou pro Del Valle. O Sornosa tá lá. É um time mais velho do que custou. Era sempre um time muito jovem, né? Sim. Não é um time jovem. Ó, o jogo tem que ser de tarde, porque de noite... Pascoal? Eles ficam levinhos à noite. E como o Zupac disse agora há pouquinho, o nosso Fabrício também deu uma apurada. A tendência é que os três, Garro, Memphis e Yuri, iniciem mesmo a partida. É isso. São os reforços. O Dorival bota pra jogar, meu senhor. E o Carrilho pode ficar no banco, que é uma notícia boa também, né? Surpreendente. Vamos para São Paulo, tem um Galo em campo. Duelo contra o Corinthians, lá em Itaquera. Cláudio Rezende. Aqui em São Paulo é o Galão da Massa, querendo voltar a vencer como visitante, o que será pela primeira vez com o técnico Jorge Sampaoli. Galo que precisa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro para não ter nenhum risco de fantasma do rebaixamento. O time jogou bem o clássico, buscou empate com o zagueiro Juan, que inclusive vamos trazer aqui no apito final, o zagueiro do Galo, na chegada a São Paulo, para falar da expectativa dele, né, para esse duelo contra o Corinthians, um grande clássico do futebol brasileiro, 6h30 da noite, aqui direto da capital paulista. Antes da gente trazer possibilidades, tem novidade importante entre os relacionados. A principal novidade entre os relacionados no Atlético aqui são 25 jogadores que estão neste hotel em frente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o volante Alexander, que não joga há cerca de um mês, porque o Alexander teve uma lesão no joelho. Ele veio ainda para um período final de transição. A princípio, para o jogo contra o Corinthians não está disponível, mas daqui o Galo segue direto para o Equador. Na terça-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Então, o Alexander pode ser novidade, principalmente no jogo de terça-feira. E além dele, jogadores que estavam fora. Igor Gomes, o Vitor Hugo, que estavam suspensos no clássico, além de Alan Franco e Júnior Alonso, que estavam servindo seleções em data FIFA. São jogadores que retornam, Igor Gomes, Vitor Hugo, e até para terça-feira, claro, tem esse jogo Brasileirão contra o Corinthians, mas aí o Galo que já vai direto pro Equador, é a maratona. A Copa Sul-Americana, Alexander pode ser a novidade ao Galo para esse compromisso, Dini. O Atlético agora em duas frentes, e aí não tem como analisar o jogo contra o Corinthians sem considerar a partida de terça-feira contra o Independiente Del Valle. Nesse momento, Hugo, a Sul-Americana ela é prioridade para o Atlético, porque é a única chance que o Galo tem de disputar a Libertadores do ano que vem, vencendo a Sul-Americana, a chance de conseguir mais um caneco na temporada, e é muito importante o título da Sul-Americana. Mas o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado, né? Não pode ser descartado, porque o Atlético está a 5 pontos da zona do rebaixamento. O Vitória conseguiu um resultado importantíssimo para cima do Bahia. E então não dá para descartar. No passado, o Galo passou muito aperto por conta disso, de escalar times completamente reservas no Brasileiro e chegar na última rodada com risco de rebaixamento. Então, para o jogo, eu acho que a escalação vai passar muito pela parte física, pela avaliação do departamento médico, de fisiologia, mas ele não entraria com o time 100% reserva. O Corinthians está vivendo uma crise, os bastidores super agitados, mas é sempre um confronto difícil contra o Corinthians em São Paulo. Então, dá para montar um time competitivo, ainda que não seja 100% titular. Se o departamento médico chegar para o São Paulo e falar assim, ó, esse jogador aqui, só dá para jogar um jogo. Ou é contra o Corinthians ou contra o Del Valle. Digo nessa sequência. Eu priorizaria o jogo contra o Del Valle, porque para mim é mais importante nesse momento. Mas sem essa de escalar time 100% reserva, tá, Hugo? E será um time diferente do que aquele time que enfrentou o Cruzeiro no Clássico. Fala pra gente, de volta, Cláudio Rezende. O time já vai ser diferente do Clássico por conta desses retornos. Se ele coloca o Vitor Hugo com o Júnior Alonso, mais um zagueiro, quem sabe o Juan, até porque o Ivan Roman jogou no sacrifício, né? Ele tem problema na mão, fraturada. A princípio o Atlético vai segurando aí para ver se pode prorrogar essa cirurgia para depois da temporada, que seria o ideal, né? No caso do Ivan Roman. No meio campo, já pode ter uma dupla de volantes diferentes, mas eu não descarto Gustavo Scarpa, Bernard, Rony serem preservados, até o Dudu
porque o Sampaoli também tem que pensar no duelo da terça-feira, Copa Sul-Americana, mata-mata, jogo decisivo, valendo o título que o Galo busca esse ano, que é o da Copa Sul-Americana. Nesse contexto, Everson no gol, linha de 3 defensores, pode ser o Juan, com o Vitor Hugo e também o Júnior Alonso. No meio campo, o Alan Franco, pode ser o Fausto Vera, mais protegido, e aí o Igor Gomes fazendo a função do Bernard. Se ele for com o Bernard no jogo, o Igor Gomes pode ser o segundo volante. O Scarpa pode ser o Natanael, na ala pela direita. Ele vem usando o Natanael em partidas como visitante. Na esquerda, o Arana. E lá na frente, vai com o Dudu e Rony ou Hulk? Hulk pode pintar de volta do time do Galo. Até porque o Rony tinha um problema de um edema muscular. Para esta partida do Clássico, jogou normalmente. Então o Sampaoli vai levando o mistério até. O Gabriel Veneno não veio, hein? E também não estará na final do Sub-17 neste sábado pela manhã, porque vem treinando no profissional, mas foi uma opção mesmo, já são 25 jogadores por aqui. Gabriel Veneno, então, não joga no profissional nesse fim de semana e nem será reforço na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Grêmio. Dali Rezende, deixa eu voltar para a questão do ataque do Galo, para esse jogo de Vini, Dudu e Rony ou Hulk pintando como titular? Hugo, o Dudu está se credenciando para ser titular do time, para fazer ali a ponta esquerda, um jogador que é mais incisivo, inclusive no Clássico. Depois da saída dele, o Atlético piorou e não conseguiu criar tanto, mesmo com um jogador a mais. Agora, na briga entre Rony e Hulk, em relação à história, capacidade técnica, não tem discussão. O momento do Hulk é ruim, mas o do Rony também não é bom. Então, para esse jogo contra o Corinthians, sinceramente, eu entraria com o Hulk, até para tentar recuperá-lo. Porque se o Sampaoli conseguir recuperar o Hulk, será um grande reforço para essa reta final de temporada. Eu não acho que a história do Hulk tenha acabado no Atlético. Não acho que é um jogador que não tem mais lenha para queimar. O Hulk tem ainda. O Hulk é um jogador diferenciado e acima da média, né? Pela questão física. Então, se o Sampaoli consegue recuperar o Hulk, ele vira titular do time, porque tecnicamente é indiscutível quanto ele é melhor do que o Rony. Eu entendo, né, a escolha do Sampaoli pelo Rony no jogo passado, priorizando velocidade, intensidade, mas na tomada de decisão o Rony deixa muito a desejar. Então eu iria com o Hulk no comando de ataque. E vamos ouvir o zagueiro que marcou o gol no Clássico contra o Cruzeiro. Chega mais, Cláudio Rezende. Vamos trazê-lo, o zagueiro Juan Tressoldi fez gol de cabeça, foi lá no terceiro andar contra o Cruzeiro, e ele fala desse momento inicial bom dele no Atlético. Chegou com muita desconfiança porque tinha feito uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, e aí a turma ficou na dúvida, né, se o Juan daria conta do recado. Vem jogando bem e tá já pleiteando uma vaga nesse time do técnico Sampaoli. Vamos ouvi-lo, vamos acompanhar. Sim, a gente tá treinando, vem evoluindo bem. Acho que agora a gente precisa somar pontos, né? A gente vem pra cá pra tentar somar pontos que a gente tá precisando também. Sobre o Clássico, fiquei muito feliz, como falei depois do jogo lá, mas agora é zerar a mente, focar nesse jogo de amanhã que é super importante pra nós. O torcedor fica naquela questão, né? Porque terça-feira o Atlético tem um jogo importante, né? Como diferenciar isso, né? Jogar amanhã com a cabeça num jogo importante. Dá pra dividir as coisas? Não, acho que a gente tem que saber dividir as coisas, né? Cada jogo é um jogo. A gente tem um jogo importante, né? Também pela Sul-Americana. Acho que a gente tem que jogar amanhã, pensar no jogo de amanhã. Depois, quando passar esse jogo de amanhã, a gente pensar no próximo jogo, que também é super importante para nós. O Galo, a gente falou muito de desfalques, né? No Clássico agora tá bem mais reforçado. O Alexander voltando aí a ficar com vocês, jogadores que vieram de seleções, estavam suspensos. Sim, a gente fica feliz, né? Que acho que uma ajuda sempre é bom para nós aqui, principalmente quando se tem jogadores de qualidade, assim, jogadores de seleções, e a gente fica feliz que temos eles do lado aí para ajudar a gente a ajudar o Galo. Bom, e agora você entrou de vez nessa briga, né, pela titularidade. Tem Vitor Hugo voltando, tem Alonso, tem você, Ivan Roman. Como é que você encara isso, né? Porque você é o último a chegar, mas deixou uma boa impressão pro torcedor.
Sim, fico feliz, né, de estar tendo essa oportunidade, fico feliz também de estar aqui. Acho que a gente tem que trabalhar no dia a dia, mostrar todos os dias, né, que a gente merece o nosso lugar. E é isso, eu costumo falar que a minha competição é comigo mesmo. Sei que tem colegas de muita qualidade também do meu lado aqui e fico feliz, tamo junto. O time está crescendo com o Sampaoli. Como que você, nesse período que trabalhou com o Sampaoli, como que você vê o treinador? Conseguiu adaptar rápido ao estilo de jogo? Sim, é um estilo de jogo diferente, assim. Pra gente que vinha trabalhando com linha de 4, trabalhar com linha de 3 também é bem diferente. Eu acho que a gente tá evoluindo muito bem. Se viu nos últimos jogos agora que a gente conseguiu ficar mais com a bola, a gente trabalhou bem a bola e é uma coisa que é a cara do treinador, né? Só para fechar aqui, quando você fez a sua apresentação, você disse que o Atlético até teve coragem, né, de ter te contratado pela sua questão, que você vinha de uma cirurgia e tudo mais. Para você, esse jogo foi também uma maneira de mostrar para aqueles que estavam desconfiados se você realmente estava 100% ou não. Você levou isso para esse lado também, de ser uma mostragem para o torcedor: olha, tô bem, tô recuperado, o Atlético fez bem em confiar em mim. Não só para os torcedores, eu acho que para todo mundo, assim, mostrar sempre é bom, mostrar que tá bem, mostrar que tá 100% depois de 4 meses fora. E para mim também, mostrar para mim mesmo, para mim mesmo que eu tô 100% também era super importante nesse momento. Tá aí então o zagueirão Juan Trassoldi conosco na Itatiaia, aqui direto da capital paulista. Daí, zagueiro que fez gol no clássico contra o Cruzeiro, Juan Trassoldi, Vini. Demorou a estrear, chegou lesionado, mas tem atuado bem. Entrou bem contra o Sport e no clássico foi muito bem, além do gol, uma boa marcação, né, que é a principal função dele. Se contra o Cruzeiro, o Sampaoli, ele praticamente não tinha peças para montar o time, foram muitas dúvidas. Contra o Corinthians e até mesmo contra o Del Valle, agora ele tem até fartura de opções para a zaga, vai sobrar gente. Ele pode optar, por exemplo, por Saravia, Ivan Roman e Vitor Hugo, aí fica de fora ainda o Alonso, o Juan, mas acredito até que o Alonso vai voltar para o time titular, porque é um jogador de confiança do Sampaoli. De qualquer forma, são boas opções e dessa vez o Sampaoli vai poder administrar bem. Até pensando no jogo contra o Del Valle, talvez descansar alguém contra o Corinthians para utilizar no jogo da Sul-Americana. A volta do Alexander é muito importante. Imagino que não deve jogar contra o Corinthians, mas contra o Del Valle talvez seja aproveitado. O Fausto Vera foi bem contra o Cruzeiro e eu acho que ele agrega mais na saída de bola em relação ao Alan Franco. Então, como primeiro volante, até acredito que no modelo do Sampaoli, o Fausto Vera se encaixa mais com o Alan Franco. O Alan Franco, na primeira passagem do Sampaoli, atuava como meia, então talvez ele possa jogar como segundo volante. Agora dá para ter mais opções. O elenco deu uma encorpada e se o Atlético continuar nessa toada, a tendência é de conseguir bons resultados. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse jogão de logo mais, trazendo a provável escalação aí junto com o Cláudio Rezende. Eu gosto sempre de lembrar, rapaziada, é uma provável escalação, tá? A gente gosta de trabalhar com a verdade, então isso é uma especulação da mídia. Cláudio Rezende é o setorista da Itatiaia que cobre o Atlético, então ele, por toda a movimentação, ele acredita que esse time que ele detalhou deve ser o time titular, mas a escalação oficial só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo, tá? Então, o nosso Galão da Massa vai para cima do Corinthians, que tomou um sacode do Santos no clássico, né? Nós tivemos um clássico aqui em Minas e o Corinthians jogou um clássico lá também. Não vem com a moral boa, só que, como você viu aí, o pessoal da ESPN confirmando aí bons retornos para o Dorival escalar o Corinthians, né? Jogo dentro de casa, a torcida deles é muito grande, costuma sempre motivar demais, né? Então, o Galo vai com esse desafio para dentro lá da Neoquímica Arena, né? E se Deus quiser, jogar um jogo equilibrado. Vem numa crescente com o trabalho do Sampaoli. É claro que aquele jogo contra o Fluminense foi fora da curva, é um jogo para a gente se esquecer. Fora ele, o Galo foi apresentando melhora, né? Contra o Cruzeiro foi melhor em campo, acabou não conseguindo reverter ali tantas
oportunidades, na verdade nem tantas oportunidades, né? Reverter a posse de bola, o melhor aproveitamento dentro de campo, não conseguiu converter, né? Porque a gente conseguiria, né? Talvez ali com um passezinho melhor, aquele último toque, conseguiria uma vitória no clássico, seria bom demais, mas não aconteceu. Mas o Atlético, mesmo com todos os desfalques, apresentou um bom futebol contra o Cruzeiro. Então, a gente vê sim essa evolução do Sampaoli, desse time devagarzinho tomando a cara dele. Então, a gente fica na expectativa muito grande de ver um bom jogo contra o Corinthians. Vai ser um jogo equilibrado. A gente, tanto o Corinthians quanto o Galo, vivem a mesma faixa etária da tabela, então a gente quer cada vez mais se distanciar da zona da degola para a gente ficar tranquilo e focar sempre aonde a gente pode conseguir o título, que é a Sul-Americana. Então terça-feira já tem jogo, o Atlético lá de São Paulo já vai viajar direto lá para jogar contra o Del Valle. Então, além de tudo, esse jogo contra o Corinthians tem a questão anímica também, né? Então, o Galo conseguindo uma vitória fora de casa, vai com muita moral, né? Vai com a autoestima lá em cima para esse jogo fora de casa contra o Del Valle, se Deus quiser. Uma vitória em cada jogo aí, né? A vitória nos 2 jogos. E eu já ia me esquecendo, rapaziada, realmente eu concordo com o que foi falado aí com o pessoal da Itatiaia sobre o Dudu. Jogou muito bem contra o Sport, fez um excelente jogo contra o Cruzeiro. Para mim, ele merece se manter como titular. Agora, o Rony e o Hulk, a gente sabe que o Hulk não tá com essa intensidade toda. E contra o Cruzeiro, quando ele entrou, tiveram umas mudanças, não só o Hulk, o time caiu de produção, né? Então eu acredito que o Sampaoli vai manter o Hulk no banco, vai entrar com Dudu e Rony aí no ataque e fica o Hulk para o segundo tempo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui procurando as melhores informações, todas as notícias do nosso Galo para trazer aqui para você, torcedor alvinegro. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.